A paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Desde o início dos tempos, muitos homens poderosos se levantaram, pensando ser maiores do que o Criador. Homens que acreditaram que seu poder, sua riqueza e seu conhecimento poderiam substituir a presença de Deus. Mas a história nos mostra uma verdade imutável. Ninguém pode desafiar o Altíssimo e permanecer de pé. Hoje, vamos relembrar as histórias impressionantes de grandes homens que desafiaram a Deus e caíram. Tudo começou antes mesmo da criação do mundo que conhecemos. No céu, havia um anjo de luz chamado Lúcifer. Ele era o mais belo, sábio e glorioso de todos os anjos. Mas em seu coração nasceu a semente do orgulho. Ele olhou para sua própria glória e desejou ocupar o trono do Altíssimo, ser igual a Deus. Essa soberba o levou à rebelião e, como consequência, ele foi lançado do céu. Lúcifer, o portador da luz, transforma-se em Satanás, o inimigo das nossas almas. A sua queda é a origem de todo o orgulho que destrói os homens até hoje. A primeira grande lição de que a exaltação precede a ruína. Avançando na história, após o grande dilúvio, encontramos Nimrod. A Bíblia o descreve como um poderoso caçador e o primeiro homem a se tornar um rei poderoso na terra. Ele fundou grandes cidades, incluindo Babel. Dominado pelo orgulho, Nimrod liderou o povo a construir uma torre que chegasse até o céu. O objetivo era claro, eles disseram: façamos um nome para nós, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Era um ato de pura arrogância humana, uma tentativa de alcançar a glória por conta própria, sem Deus. Mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Em resposta a essa rebeldia, Deus confundiu as línguas de todos os povos. Ninguém mais conseguia se entender. A construção parou e as pessoas foram espalhadas por todo o mundo. O grande império de Nimrod desmoronou e a Torre de Babel ficou como um monumento eterno à vaidade humana e à soberania de Deus. Séculos mais tarde, no Egito, um rei se considerava um Deus vivo entre os homens. Seu título era Faraó. Ele governava com mão de ferro, escravizando o povo de Israel e explorando sua força de trabalho para construir suas cidades. Quando Moisés e Arão foram até ele com a mensagem de Deus, dizendo: "Deixa meu povo ir", Faraó respondeu com desprezo: "Quem é o Senhor para que eu ouça sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, e não deixarei Israel ir." Seu coração estava endurecido pelo orgulho, mas ele não sabia com quem estava lidando. Deus respondeu, não com palavras, mas com poder. Ele enviou 10 pragas devastadoras sobre o Egito. O rio Nilo, fonte de vida para os egípcios, transformou-se em sangue. Gafanhotos cobriram a terra. A escuridão tomou conta do céu por 3 dias e, na última e mais terrível praga, o primogênito de cada família egípcia, incluindo o filho do próprio Faraó, morreu, derrotado e humilhado. Faraó finalmente deixou o povo ir, mas seu orgulho o levou a uma última perseguição. Ele e seu poderoso exército foram engolidos pelas águas do Mar Vermelho, que Deus abriu para os israelitas e fechou sobre seus inimigos. Assim, o rei que pensava ter domínio sobre a vida e a morte foi completamente aniquilado pelo poder do Deus verdadeiro. Outro rei que aprendeu essa lição da maneira mais difícil foi Nabucodonosor, o poderoso monarca da Babilônia. Ele era o rei mais poderoso de seu tempo. Construiu um império magnífico, com os famosos jardins suspensos, templos de ouro e muralhas impenetráveis. Ele conquistou nações, incluindo o reino de Judá, e se via como o arquiteto de sua própria grandeza. Um dia, enquanto caminhava pelo terraço de seu palácio real, ele olhou para a cidade e disse, cheio de si: "Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade." As palavras mal tinham saído de sua boca quando uma voz veio do céu e declarou: "A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino." Naquele mesmo instante, ele perdeu a razão. Sua mente se tornou como a de um animal. Ele foi expulso do convívio humano e passou a viver no campo, comendo capim como os bois. Seu corpo era molhado pelo orvalho do céu, e seu cabelo e suas unhas cresceram como as penas
e as garras de uma águia. Ele viveu assim por 7 anos, até que finalmente levantou os olhos ao céu, reconheceu a soberania de Deus e declarou que o Altíssimo reina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Só então sua razão voltou e seu reino lhe foi restaurado, mas agora com um coração humilde. Já no Novo Testamento, encontramos a história do rei Herodes Agripa. Ele era neto de Herodes, o Grande, e governava a Judéia sob o domínio romano. Ele era um político astuto e popular. Certo dia, em uma ocasião especial, Herodes se vestiu com suas vestes reais de prata, sentou-se em seu trono e fez um discurso impressionante para o povo de Tiro e Sidom. A multidão, querendo agradá-lo, começou a gritar: é a voz de um Deus, e não de um homem. Em vez de corrigir o povo e dar a glória a quem era devida, a Deus, Herodes se encheu de orgulho e aceitou a adoração para si. O livro de Atos nos conta que, imediatamente, um anjo do Senhor o feriu, porque ele não deu glória a Deus. Ele foi comido por vermes e morreu. Uma morte terrível e humilhante para um homem que, por um momento, ousou aceitar a adoração que pertence somente ao Criador. Seu fim trágico é um lembrete sombrio do que acontece com aqueles que se exaltam acima de Deus. E o que dizer de Roma, o maior império que o mundo já viu? Seus imperadores, conhecidos como Césares, não apenas governavam com poder absoluto, mas muitos deles exigiam ser adorados como deuses. Eles construíram templos para si mesmos e decretaram que todos no império deveriam oferecer sacrifícios à sua imagem. Os cristãos, que adoravam apenas ao único Deus verdadeiro, se recusaram. Por causa de sua fé, eles foram brutalmente perseguidos. Foram jogados aos leões no Coliseu, queimados vivos como tochas humanas e caçados como criminosos. Os imperadores tentaram de tudo para apagar o nome de Jesus e destruir a igreja. Mas o que aconteceu? O poderoso Império Romano, com todas as suas legiões e sua glória, eventualmente caiu e se desfez em ruínas. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, pregado por humildes pescadores e artesãos, permaneceu e se espalhou por todo o mundo. Os reinos humanos, por mais fortes que pareçam, se desfazem como poeira, mas o reino de Deus nunca, jamais, será destruído. Essa lição não ficou no passado. Mesmo hoje, em nossa era moderna, vemos homens que se colocam no lugar de Deus. Líderes políticos, empresários bilionários, cientistas e ditadores que acreditam poder controlar o destino das nações. O clima, a economia, a vida e até mesmo a morte. Eles confiam em sua tecnologia, em sua riqueza e em sua influência, achando que podem moldar o mundo à sua própria imagem. Mas todos eles, sem exceção, são mortais. Todos passam. Seus impérios, suas empresas e suas ideologias eventualmente desaparecem. No fim, todos se dobram diante da passagem do tempo e da soberania de Deus. A palavra de Deus permanece firme como uma rocha inabalável e nos lembra em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Do céu à terra, da Torre de Babel a Roma, e até os dias de hoje a lição é exatamente a mesma. Todo homem que se acha dono de tudo, que se enche de orgulho e desafia o Criador, acaba descobrindo da maneira mais dura que tudo pertence a Deus. O verdadeiro poder e a verdadeira grandeza não estão em quem se exalta, mas em quem se humilha diante do Senhor Jesus Cristo. Ele é o único Rei eterno, cujo reino não terá fim. Que essas histórias sirvam de alerta e inspiração para todos nós. Vamos escolher o caminho da humildade, reconhecendo que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Que Deus abençoe a sua vida.